Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos Entrevista, esse espaço para falar de cinema nacional, para a gente conversar com diretores, atores, produtores, para a gente conhecer as histórias, né, que estão por trás de um filme nacional. E esse ano o cinema nacional está simplesmente arrasador, assim, grandes filmes, inesquecíveis. E hoje a gente está trazendo um filme que eu queria muito conhecer, que eu queria muito ver, e tenho acompanhado a trajetória dele esse ano, e ele confirmou todas as minhas expectativas, e eram bem altas. Então, eu estou trazendo aqui a equipe do filme Filhos do Mangue, a diretora e roteirista Eliane Café, Titina Medeiros, uma das atrizes do filme, logo mais entra o produtor, Fernando, e eu queria agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre Filhos do Mangue. Eu tenho muita coisa para perguntar. Gente, muito obrigado, fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Obrigada. Eu vou começar quebrando um pouco o protocolo aqui das entrevistas, e eu quero direcionar assim, uma mensagem para você, Eliane, porque claro que com muitos anos de atraso, quero agradecer a você por ter feito Narradores de Javé. Foi muito, mas muito importante para mim quando esse filme saiu. Eu estava numa fase, eu era um jovem garoto, eu estava numa fase que eu estava querendo descobrir aí muitas coisas, e eu jamais vou esquecer de ter entrado num cinema de rua, o último, pouco antes de fechar aqui na minha cidade, o único que tinha sobrevivido aí às grandes corporações, e eu vi Narradores de Javé num cinema de rua bem antigo aqui, e eu jamais vou esquecer, foi impressionante para mim. Eu tenho o filme em DVD, tá na casa da minha mãe, e assim, Eu também. foi um marco para mim, foi um divisor, assim, porque trouxe muita coisa importante para minha vida que eu carrego até hoje, e eu quero te agradecer. Muito tarde, é claro, não te conhecia, porque você foi uma heroína para mim, e você é uma grande cineasta que eu admiro muito. Tá? Muito obrigado por Narradores de Javé. E agora, muito obrigado por Filhos do Mangue também, que filmaço. Sensacional, outro, né? Não erra. E eu queria começar te perguntando para você, Eliane, assim, como é que essa história foi criada, né, de Filhos do Mangue? Como é que esses personagens vieram para você? E assim, eu fiquei com uma impressão que, será que Pedro esse filme, com o personagem Pedro é uma jornada de herói? Eu fiquei me perguntando se a gente pode considerar o Pedro como um herói, talvez, ou um anti-vilão, e esses personagens riquíssimos, né, de Filhos do Mangue, e todos os subtextos, né, nem sei se é subtexto, né, são textos escancarados na tela ali. Queria que você contasse um pouco dessa história de Filhos do Mangue pra gente, como que criou. Então, o filme ele foi um convite que o Fernando, né, Uhum, Muniz, fez. Então, porque geralmente eu parto de uma pesquisa, de uma investigação, crio o uhum, roteiro, né? E esse não. O filme ele foi um filme que a gente fala que, assim, que eu fui contratada para fazer, né? O uhum, filme. Então, foi uma maneira de entrar diferente, já existia um argumento prévio, uhum, né? E daí, o que aconteceu é que, conversando com o Fernando, a condição para poder fazer o filme era visitar o lugar, né? uhum, Que é Barra do Cunhaú, que tinha uma indicação que ele queria filmar lá. Aí a gente fez uma viagem primeira de prospecção no lugar, uhum, e daí o filme começou a aparecer. E aí entrou o Luiz Alberto de Abreu, que é um grande dramaturgo, né? Ele escreve muito para teatro, é considerado um dos grandes autores que a gente tem na América Latina. uhum, E eu já tinha trabalhado com ele no Narradores de Javé e também no Aerotel Cambridge, né? uhum, E daí ele aceitou entrar e a gente ergueu o filme, uhum, a primeira versão, né? Vamos dizer assim. E depois, com a chegada dos atores e atrizes, né? A gente foi entendendo mais o filme e principalmente com a imersão lá no lugar, lá uhum.
com os moradores lá de Barra do Cunhaú, né? E aí eu acho que a Titina pode contar um pouco também. A gente quase não teve tempo de ensaio, então as cenas foram muito improvisadas, né? Uhum, A Titina foi uma pessoa, como todos os atores ali, mas ela tinha um papel, vamos dizer, além do personagem dela, que era fazer a liga das cenas, porque eram pessoas que não tinham a experiência de atuar para a câmera, né? uhum, E ela fez isso de forma brilhante, né? No sentido de convocar as pessoas que estavam ali uhum. a, a, a se relacionarem, a interagirem, né? Isso não é uma coisa fácil de fazer, e eu acho que ela foi muito importante nesse processo também, não só o personagem que ela construiu, mas poder criar esse ambiente, né, de confiança mútua com os moradores de lá, de Uhum. admiração, o pessoal lá, né, Titina, te admira muito. Aliás, quando eu cheguei lá, era impressionante como você, né, Titina, é muito conhecida ali, muito, e muito respeitada, né? Uhum. E eu acho que agora, né, a sua trajetória vai só crescendo, crescendo, crescendo. Você tem um trabalho grande já, né? Mas no cinema eu acho que isso vai acontecer. Isso. Obrigada, É- Lili. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer para você, Tina. Assim que o filme começa, né, é um furacão, né? O filme começa extremamente intenso, né? Pega até o espectador de assalto, assim, a gente não esperava um começo tão intenso, né? Tanto diálogo, né? Um filme super físico, né? Na interação entre os atores. Como é que era esse clima dentro? Eu ia perguntar se teve ensaio ou não, né? A Eliane já contou essa parte, mas como foi criar esse ambiente? Porque ali é uma panela de pressão, né? O negócio estava quase explodindo. E isso a gente não espera, a gente começa ali com o barulho do mar, de repente a gente está numa coisa entre os atores ali, uma discussão. Como foi criar isso, né? Esse ambiente, e ao mesmo tempo a gente está rindo em alguns takes depois, a gente está rindo assim copiosamente, né? Como foi isso? Parabéns pelo trabalho também. Obrigada. Eu acho que tudo vai da condução. Eu, pelo menos Uhum, como atriz, eu penso tipo assim, a gente não teve muito tempo de preparação, eu li o roteiro, tinha uma história, mais ou menos uma personagem, só que é muito pouco. Eu digo que se preparou, eu não me preparei muito para fazer o filme, falar a verdade. Eu li o roteiro, eu entendi a personagem no sentido de que era uma mulher que apanhava, uma mulher que apanhava no passado do filme, né? Mas uhum, que, de alguma forma, quando o filme começa, ela já passou dessa fase, ela já está noutra fase, na fase da mulher que, como que é a palavra que eu quero dizer? Reivindica. Eu acho que ela sim, inicia o filme, no lugar divino, ela inicia o filme reivindicando, mais do que uma mulher uhum, que apanha de vítima, mas uma mulher que está ali num outro momento, que é o momento da reivindicação do lugar dela, do lugar de todas elas. uhum, Então, mais ou menos isso eu tinha eu saí de casa com esse sentimento de que essa personagem era essa e que ela tinha uma relação coletiva com as outras mulheres e com a própria comunidade. Afinal, era um filme coletivo, né? De que se fala de uma uhum, comunidade, quando fala de uma comunidade, está falando de um coletivo. Então, vi essa personagem muito inserida dentro desse coletivo. Isso foi um sentimento quando eu saí de casa. Quando a gente chega lá para gravar, aí entra a bruxaria de Lili, que aí entra a direção. Porque é ali no trato dela com o filme, conosco, na realização do filme, que você vai entrando na máquina do filme, né? Quer dizer, como que eu vou me comportar? Como que eu vou me uhum, conduzir? Porque, assim, como atriz, a gente é uma massa de manobra, né, gente? A gente vai para onde a direção vai conduzindo. Se for um cinema, cinema não, que eu não sou, eu nem me considero do cinema ainda, mas do audiovisual, assim, dentro de uma. Enfim, estamos para atender os diretores, seja no uhum, teatro, seja onde, como que ele trabalha, mas nesse sentido. E eu acho que ali com Lili é tudo tão orgânico. Uma coisa que eu achei lindo no trabalho de Eliane Café e que eu ficava observando assim, enquanto tentava agir e observar ao mesmo tempo, que é o lugar da escuta. Você tem que estar muito atento ao que está acontecendo ali agora ali, uhum, porque como tem a relação do improviso, como tem a relação, são muitas camadas, entende?
E para você entender aquela camada, ela não vai muito no lugar do intelecto. Ela vai mais no lugar do sentir, do sentido, do ver, do escutar. Como que ela está propondo? O que é que essas vozes estão falando? Em que lugar que eu estou? Não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Está conseguindo, sim. E Com eu só queria certeza. fazer uma observação, Titina, aqui. Eu acho que a riqueza da improvisação, e eu acho que você traz muito isso também, é que quando a gente improvisa, o ator e a atriz improvisam, ele está acessando um outro lugar, que não é o texto. Então, por exemplo, você estuda o texto, não sei o que, depois você joga fora o texto, porque a tendência, quando a gente fica muito presa ao texto, às vezes eu vejo isso com alguns atores, e é tão incrível, porque quando ele está magnífico no texto, magnífico. Aí você propõe alguma coisa que está fora do texto, é como se viesse um branco. Uhum. É como se ele existe só ali, depois é um branco, né? E alguns atores, por exemplo, quando você joga o que esse branco, vamos dizer assim, o que ele acessa é um repertório pessoal. Por isso que a formação do ator, eu acho, ela constrói esse pano de fundo que muitas vezes ele vem na frente, deixa de ser fundo e passa a ser cena. E aí não tem mágica. Eu acho que isso vai da experiência de vida do ator, da atriz, né? De como ela se posiciona no mundo. Então, quando você chegou lá, Titina, era visível que você tinha um canal muito aberto com aquelas pessoas muito humildes, mas que tinham um sabor, uma graça, uma autenticidade, né? Que quando você tem esse canal ligado, você pegava muito rápido isso, né? Por valorizar aquele contexto, valorizar eticamente, valorizar como valores, né? Valorizar com o seu conhecimento de tudo que você fez antes, né? De chegar naquele momento ali do set. Essa riqueza que tem na vida, que quando a atriz alimenta isso, daí a importância do estudo constante, a importância de estar vendo o mundo mesmo, né? Não ficar tão fechado na sua própria bolha, mas poder transitar por outros olhares, né? Aí, por isso que eu acho que você, naquela sequência da abertura do filme, a gente teve gente, uma noite para fazer. Era uma loucura. Então, eu entrei no set sem ter ideia de como aquilo ia evoluir, até porque alguns ensaios com os atores antes tinha sido muito difícil. Justamente porque a gente não tinha tempo. Você deve saber isso. No teatro, você pega um texto, você trabalha muito. E lá, imagina, eles chegaram 2 dias antes de começar a filmar. Então, como fazer um trabalho profundo em cima de um texto? É quase impossível. Não dá tempo. Então, aí você tem que ir por outro lado, que é justamente apostar nessa capacidade criativa das atrizes e dos atores. Eu acho que a Titina mostrou muito bem isso, né? Que ela tem muito naturalmente isso, de abrir os ouvidos para aquela situação, coisas que eu nem tinha como eu dizer, porque o repertório de vivência deles aparece quando eles estão atuando. Claro que você dá algumas coordenadas, você dá a situação, mas como eles vão preencher isso, você não sabe. Então, ela estava ali pela primeira vez. Então, quando ela faz, ela inclusive energeticamente, né, que ela pega a cena, estava muito difícil quando a gente começou. E aí eu lembro disso, quando ela começa, parabéns, batendo a palma da cara do Felipe Camargo, né, que é o personagem que ele faz, é o Pedro Chão. Então, aquilo, né, essa energia liga todo mundo. E eu acho que foi aí que o pessoal
começou a sacar a energia da cena. Uhum. E ela ajudou muito nisso, quando ela criou essa energia. E aí o pessoal entrou na energia e por isso que a gente sente aquele... Eles se divertem, enfim. Nossa, é incrível. Mas tem uma coisa de Lili também que eu achei assim muito incrível. Enfim, eu também cheguei que nem você. Eu cheguei já dizendo que eu era fã, que Narradores de Javé fez parte da minha formação, que aquilo como eu já cheguei morta de fã assim, mas porque eu sou fã mesmo. Mas tem uma coisa que eu saio ainda mais fã ainda, que Lili ela faz uma coisa meio boal, sabe? Eu que venho do teatro, essa referência de dar voz também, no lugar da interpretação. E ela faz você atingir o lugar pela narrativa, não pelo psicológico. Isso eu achei incrível. Assim, não é buscando um viés psicológico, porque eu acho bonito psicológico, tudo bem, mas eu acredito muito na coisa do social. Inclusive, a construção do personagem como uma construção social, muito mais do que uma construção minha, do meu psicológico, fica ali. Não sei, eu não tenho muita paciência como atriz para isso. Mas os personagens eles têm profundidade diante das texturas sociais que a gente carrega. E aí ela traz isso de uma forma narrativa, ou seja, como que ela faz eu e qualquer um deles, porque na hora do set não há diferença de condução. Pelo menos eu não senti isso, entre um ator e um não ator. A não ser quando ela diz assim, ó, aqui eu vou precisar de você, talvez para uma condução energética. Do tipo, não só energética, mas de condução da própria narrativa. Você vê que está uma hora todo mundo falando um pouco uma coisa só e a gente precisa ir para outro lugar. Aí você, como atriz, você tem a sacação de trazer outro tema, para que essa voz aqui saia desse lugar e vá para outro lugar, que você sabe, que você leu o roteiro, que ele precisa ir para outro lugar. Então, dentro do improviso, eu acho que a gente fica, atores, nessa função assim de entender o macro da narrativa da história, e aí, quando foi bem explorado por todo mundo essa questão aqui, a gente faz, eita, então vou trazer agora todo mundo meio que para cá, para a gente já ir para outro ponto, porque daí outro ponto ela vai ter mais material desse outro ponto de vista, estou falando. Mas tem uma construção que ela coloca com os não atores que eu amo, que ela vai lá e conta a história. Você lembra que o personagem... Então, ela vai conduzindo nessa forma narrativa e todo mundo vai caindo no jogo da narrativa, da construção da narrativa, porque todo mundo, desde criança, e a gente sabe disso, a gente sabe brincar e fabular. A gente sabe, a gente aprendeu, a gente foi criança, e a criança constrói a realidade dele dessa forma, o futuro dele dessa forma, fabulando o que vai vir. Quer dizer, você é o papai, você é a mamãe, eu sou o médico, eu sou não sei o que, a gente vai fabulando. Então, a gente sabe fabular, todo mundo sabe fabular, não só os artistas, todas as pessoas. Então, era muito lindo ver ela plantando essa fábula. Uma fábula que tinha começo, meio e fim, porque ela precisava, naquela cena, dessa situação. Então, não era a fábula da história toda, mas a fábula daquela ação. E aí todo mundo embarcava. Isso era muito legal, assim. Eu amei essa forma, sabe? Porque fabular é muito bom, assim, tipo... Eu Achei legal essa condução, entendeu? Pela narrativa, pela construção. Você já vai viajando, você escuta a direção já viajando, né? Pensando agora no filme, dá para imaginar, assim, acho que quanto isso era importante para o pessoal ir se encaixando e desenvolvendo, né? E uma das perguntas que eu queria fazer para vocês, assim, é como é que os temas, os vários temas importantíssimos que tem no filme, que o filme se propõe a discutir, se propõe a pôr na roda, chegaram, assim, como isso foi trabalhado ali com a equipe de atores, né? Você mesmo falou, Titina, que uma mulher que sofre violência, né? Que está em outro local, em outro lugar dessa violência, mas ali tem mulheres que ainda estão sofrendo, né? São cenas físicas, mostradas as intenções dessa violência. Como é que chegaram nesses temas que hoje muitas pessoas querem se afastar porque são temas espinhosos, né? Temas tabus, mas que precisam ser discutidos, né? E o cinema tá aqui também para discutir temas contemporâneos que são difíceis, né? E quem olha assim inicialmente para Filhos do Mangue não imagina que o filme vai ter tanta profundidade em uns temas e discutir, né, sobre violência, sobre o local, o lugar da mulher ali dentro de uma casa, né, fora dela,
construção de um coletivo, né? E como é que esses temas chegaram no roteiro para vocês, enquanto atores? Vai, Lili. Não, ele pergunta enquanto atores, então eu acho que é você. Pena que o Felipe não está aqui também, que ele podia contar. Pois é. Não, mas pode ficar à vontade também, Eliane. Como é que você construiu isso, enquanto roteirista colocou isso? Como foi a construção desses temas para dentro do filme? Porque eles são extremamente importantes, né, para a história do filme. Então, tinha uma premissa, quando chegou o argumento primeiro, né, Uhum. que era em cima de um livro. Gente, como é que ele chama? O Capitão. É o Capitão, né? mas Isso, o autor... Prado, como é que é o nome, meu Deus? Eu não lembro do Prado, verdade. Gente, desculpa. Sérgio Prado. Prado. Esse é o nome dele. Que era esse cara desmemoriado, né? Essa era a premissa principal, que tinha tido que tinha feito muita coisa ruim, de repente ele perde a memória, certo? E aí ele começa num processo de redenção. O que a gente mudou? A gente mudou quando a gente deslocou, manteve essa ideia de que era um personagem que tinha feito coisas muito graves, muito ruins, pelo ponto de vista moral e social, e deslocamos para um julgamento coletivo. Então, ele tinha que prestar conta para toda a coletividade do que ele tinha feito. Só que ele não lembra o que ele tinha feito. Ele ouve das pessoas acusações e ele não tem memória. Se fica na dúvida se ele realmente está usando isso como estratégia ou não. O trabalho do Felipe foi gigante. Ele também, eu acho que ele fez uma entrega total, se desconstruiu todo, sabe? Não é o Felipe Camargo galã que você vê, não. Ele se desconstruiu inteirinho. Foi fundo na interiorização, porque tem uma boa parte, inclusive, do filme que não tem diálogo. É ele. E o que eu tentei trazer junto uma questão mais de fundo, isso muito em função do que eu venho pesquisando muito em relação ao budismo, que é a construção das identidades que a gente faz durante a vida. E essas construções, não importa se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, não importa. Por ser uma construção, ela vai ter, como toda construção, ela é impermanente. Ou ela transmigra, certo? Mas, com certeza, ela não vai garantir para você esse sonho que todo mundo tem, vamos dizer assim, de alcançar um equilíbrio, uma felicidade plena, que te proteja de todas as coisas ruins que venham acontecer no mundo. Ela não consegue fazer isso. A gente vive inconsciente disso, a gente acha que pode. E se vê uma coisa muito ruim, você acha que ou você errou, ou você não teve sorte. Enfim, a gente não sabe muito lidar com esses espaços vazios, mas muito potentes, que a gente quase não acessa, mas que estão sempre com a gente. Então, esse personagem, ele está nesse lugar, nesse espaço, vamos dizer. Só que ele sofre o karma, porque, embora ele não lembre o que aconteceu, todo mundo ao redor dele lembra. E essa energia negativa que ele criou, vamos dizer assim, volta para ele. E ele vive um inferno por não lembrar. No final do filme, ele lembra, mas não é que ele se redime. Ele não se redime, porque eu acho que o que ele fez é tão grave que ele teria que passar por muito mais coisas para se redimir. Então, o que acontece? Ele lembra. E quando ele lembra, começa outro sofrimento. Porque nesse espaço que ele esqueceu, ele conseguiu se ver um pouco de fora. E agora que ele incorpora a memória de novo, ele tem que se haver
com esse cara. Então, é como se Nossa, genial. ele não tem escapatória. Ele lembrando e não lembrando, é como se dissesse para a gente: olha, depende do que você desenvolve nesse mundo e a posição que você tem diante do mundo. Se você objetiva fama, reconhecimento, beleza, tudo isso é efêmero. E lembrando ou não lembrando, tem um momento que isso vai cair, porque não tem jeito, cai mesmo, rui, porque não é permanente, isso não é uma coisa, é uma coisa que muda com o tempo, né? Então, isso era bem a linha, vamos dizer assim, e eu acho que o Felipe pegou isso bem, né? Então, enfim, é um privilégio, né, Titina, que a gente tem quando a gente pode se exprimir, né? Para pessoas assim em grande número. Isso é um grande privilégio que a gente tem no campo da arte, né? Eu acho o personagem de Pedro Chama assim uma coisa tão Ulisses, sobretudo a segunda vez que eu assisti, e eu falei isso com o Felipe, eu falei, Felipe, tem uma jornada muito de Ulisses, que é uma jornada do herói também, não sei se é anti-herói, mas enfim, eu não sei se é herói, se não é herói, uma jornada humana, que é esse lugar da... A gente é tanta coisa, né? Pedro Chão é tanta coisa, esse homem que foi tão ruim, e ao mesmo tempo é humano só. É assim, a gente se vê, eu me vejo nele. Tem uma cena que a primeira vez eu achei, eu vou confessar que eu achei muito, mas ele é uma cena de violência doméstica de novo. Depois que eu assisti, aí a ficha caiu. Eu achei genial, porque a primeira é uma que está no passado, ele não viu essa cena. Nós, espectadores, vimos a cena, ele batendo na mulher. Mas a segunda, em uma cena que ele olha para Barney, e é muito bonito esse olhar deles dois, para mim, uma das coisas mais fortes que tem no filme, assim, dos olhares mais... Chega, engasgou aqui para mim agora. Precisava daquela segunda cena do Barney batendo na mulher, porque ele precisava ver o que é. E quando eles olham, os dois bichos olhando ali, assim, o que é para aquele homem que foi condenado àquilo, ver aquilo sendo feito, e qual é o momento de juízo dele ou não de juízo dele, enfim. Depois eu achei... Na primeira vez eu achei, mas de novo, na segunda eu achei genial, assim, tipo, precisava, necessária. Claro, ele precisava ver, né? Para ele, para o personagem, para o Pedro Chão, aquela cena é muito importante. Porque é uma que fala dele, a outra que fala do outro, enfim, não sei falar as palavras, mas achei genial e achei aquele olhar dele para Barney muito um espelho, como um espelho botar ali na cara dele, assim. E os dois estão lindamente, maravilhosamente bem naquele olhar ali. Uma coisa sobre a violência das mulheres, né? Eu acho que a gente sofre violência o tempo todo, não de uma forma vitimista, porque eu não gosto de vitimismo. Mas é lógico, é na história da humanidade, né? O feminino, né? Nem a mulher, o feminino. Tudo que é feminino é olhado como um olhar de que é possível ser suprimido. Ser suprimido, e é natural isso também. E eu observo muito as mulheres, sobretudo as mulheres comuns. Eu falo, quando a gente saiu lá em Gramado, a menina que cuidava do banheiro, a menina da faxina, era muito... Porque talvez seja uma realidade mais próxima, não sei, porque também a violência está em todos os lugares, em todas as classes sociais, mas talvez aquelas sejam... Elas tinham uma ligação muito... Vinham falar depois daquelas cenas. É como se também irmanasse, sabe? É um assunto difícil de ser falado, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe que existe, está debaixo do nosso nariz, está no nosso... Está com a gente. Então, na hora que aquilo acontece, é meio que pega na mão um pedacinho, assim. Ai. E é sempre quando não tem ninguém. Tipo assim, está mais esvaziada e aquela pessoa chega e vem falar disso. Aquela outra vem falar disso. Eu sinto muito isso, assim, que tem uma conexão com o feminino ali no filme, sabe? E por isso eu acho um filme popular, porque eu acho que trata de temas populares. Trata de temas... de forma super sincera, real até, né? Espontânea, né? Nas cenas, nas discussões ali. Eu achei incrível. Eu queria aproveitar esse gancho que você disse agora, Titina, assim, já levando para o encerramento, assim,
Como foi ver o filme na tela e sentir, né? Você teve os sentimentos em fazer, e depois os sentimentos em ver, né? Você até comentou agora que você teve um momento conflituoso quando você viu aquela cena, depois achou aquela cena incrível, né? E como é que foi ver o filme na tela grande, a primeira, segunda ou terceira vez, assim? Qual é a sensação de ver Filhos do Mangue na tela, depois de todo o trabalho realizado, tudo que foi pensado, daquele flashback do que aconteceu, de como foi a cena? Eu não sei se eu tenho muita análise crítica de Filhos do Mangue, não. Primeiro, porque tem uma relação afetiva com o filme. Eu gosto das pessoas, sou feliz com as pessoas. Foi um momento muito lindo, muito mágico para mim. Uma coisa que Lili falou lá no início, quando a gente estava antes de gravar, um dia antes, no jantar, ela falou assim: mais importante do que ver o filme, nunca esqueço dessas palavras. Esse filme, a gente faz o filme, lança, não sei o que, depois ele vai para uma prateleira, enfim, vai ficar nas prateleiras dos streams, uma coisa assim. Acho que o mais importante é o que a gente vai viver aqui, enquanto faz o filme. E, de fato, para mim, a coisa mais valiosa que ficou foram os momentos que a gente passou lá. Eu amei o filme, eu achei incrível ver todo mundo. Então, minha relação é realmente afetiva com o filme, eu gosto do filme. Mas o que para mim ficou assim de mais valioso foi aqueles dias em Barra de Cunhaú, foi Dona Socorro, foi Ni, foi a mãe de Ni, foi aquela água batendo de mansinho lá na Bahia, foi aqueles Foi a dias com Maria aquela Baixinha. Maria Baixinha. Aí a gente vai, ó. Outra coisa, sobre a cena das mulheres. Eita, meu fogo, meu. Gente, eu vou ter que ir ali no fogo. Momento melhor. Mulheres. Que aquelas conversas reais, né? A gente estava ali com as meninas do Elas Podem, aquilo é real, faz parte da vida. Maria Baixinha foi uma mulher que sofreu o apoio do marido e botou a coragem para cima e disse: aqui não, violão. Então, a gente estava diante de pessoas que viviam essa reivindicação, e não só essa reivindicação, a ação após a reivindicação. Quer dizer, eu estou aqui, eu posso mais, porque a vida é hoje, é agora, e a gente é mais. A gente é mais no dia a dia, na sobrevivência, no pé no chão, no dia após o outro, sabe? Um segundo, meu povo, pelo amor de Deus, espera aí. E para você, Eliane, como foi ver esse filme na tela, depois dessa construção de personagem, de mundo, de criação? Olha, sinceramente, teve dois momentos. No primeiro momento, eu senti muito, porque a gente fez esse filme com pouquíssimo orçamento. Eu acho que foi mágica o que a gente fez. Quase impossível pensar o que nós fizemos, assim. Foi mágica. E como a Titina falou, a gente fica muito envolvida no processo, mas depois que passa o tempo, cria uma distância, né? Então, eu vi, quando bateu o filme na tela a primeira vez, eu via muitos problemas. Eu via os defeitos técnicos, eu via muita coisa assim. Então, e aí depois você tem que atravessar isso. E não tem o que justificar, porque o filme, você não vai, né? O filme ele tem vida própria, né? Ele passa nos lugares, as pessoas leem o filme, né? Como elas conseguem, querem ler. Então ele existe assim. Depois eu comecei a entender que, por ele ser um filme feito da maneira como foi feito, assim, muito como é que se diz? No front, bem, sabe? Bem isso, de militância quase de fazer cinema. E os atores também, porque era pouquíssimos recursos. E então eu comecei a conviver com ele assim, de que ele é um filme orgânico. Nunca vai ser um filme redondinho, sabe? Aquele filme que você tem todas as fases muito bem trabalhadas, a mixagem, a seleção de músicas, né? Então, eu comecei a ver ele assim, um filme orgânico, feito assim, com essa força e acolher o que tem de imperfeito nele, né? Bom, não sei o que. Bom, claro que são questões muito técnicas, mas eu achei o filme belíssimo, assim, e de verdade orgânico, né? Aquilo parece tão real, né? Aquela câmera passando no meio das pessoas, né?
parecia que em algum momento alguém ia trombar naquela câmera, igual uma vida real mesmo, que você se tromba, né? Você vai sentindo a tensão em alguns momentos, e riso, e nos momentos de silêncio que você mesmo pontuou, Eliane, são momentos belíssimos, né? Que parece que é tanta coisa dita no silêncio, né? O exemplo que você deu de um dos personagens se olham, eles não falam absolutamente nada e dizem um monte de coisa, e aquilo dá para sentir, né? No olhar do Felipe e do outro ator, que ali foi dito um monte de coisa, passou um monte de coisa na cabeça dos personagens, né? Eu achei o filme realmente muito, muito belo, simbólico, acho que importante também. Bom, pessoal, é isso que eu queria perguntar para vocês. Eu adorei a disponibilidade de tempo que vocês tiveram para poder falar de Filhos de Mangue, porque é um filme que eu gostei muito, é belíssimo, e eu acho que todo mundo tem que ver Filhos de Mangue o quanto antes, porque cara, é um cinema brasileiro, assim, que eu particularmente gosto muito de ver, assim, histórias, tem começo, meio e fim, um monte de significados, né? Não é um filme que atravessa, né? Eu gosto muito de sentir, acabar de ver o filme e continuar com ele comigo. E eu vi o filme o Filhos do Mangue nos últimos dias, e ele tem ficado comigo. Eu tenho pensado quem é esse Pedro, quantos Pedros devem existir? Será que alguém consegue ter a chance do Pedro, né, de ter ter esse novo insight na vida, né, de poder ser outra pessoa ou não, né? Porque o filme nos deixa isso fica um pouco aberto, assim, a gente não consegue fica aberto para a gente poder entender. E eu queria agradecer muito, Eliane e Titina, o tempo de vocês, a disponibilidade, pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram, e ter a chance de poder falar que eu gosto muito do seu trabalho, que eu adorei, né, Narradores de Javé, depois de tantos anos. E muito obrigado mesmo por ter dado esse espaço para a nossa página, para poder falar de Filhos do Mangue, que a gente vai falar, vai ser na segunda-feira, a segunda-feira da semana que vem, que a gente vai postar tudo sobre Filhos do Mangue, vai ser só sobre o filme na página, a gente vai falar tudo sobre o filme, e muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Titina, um beijo enorme para você. Beijo, muito Lili. obrigada, viu? É um Agradeço. prazer mesmo, um privilégio mesmo poder trocar assim, desse jeito. É verdade, Nossa, é um privilégio. Nossa, Tchau, eu estou gente. muito feliz. Muito obrigado. Tchau, Beijo, beijo, Eliane. Tchau, Lili. Titi. Saudade. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Aqui eu desligo como? Só vou encerrar aqui.